Como a gente administra recursos de terceiros, né? Então, essa é uma das principais lições de casa que a administradora leva, porque você precisa tornar a gestão do síndico viável, né? E sem recurso você não consegue fazer gestão. Então, dentro da administradora, do papel da administradora, ela precisa fazer esse estudo, essa análise, para entender primeiro, né, quais são os maiores fatores que prejudicam a composição da previsão orçamentária. Então, como você citou, a questão do dissídio, né? Então, vocês devem saber, e isso também tem diversas matérias que você consegue apresentar esse dado, que para cada R$1 que você arrecada de cota condominial, normalmente 60 a 70 centavos são destinados diretamente para você pagar salários e encargos, sejam eles terceirizados ou orgânicos. E, obviamente, você vai poder atacar outras despesas, mas você precisa entender qual que é um ranking, né, das despesas do condomínio para você conseguir ser assertivo nessa geração de caixa, né? Então, a ideia é conhecer as despesas que o condomínio tem. E para você conhecer bem as despesas que o condomínio tem, você precisa ter um bom alinhamento com o síndico, você precisa ter um bom alinhamento com o zelador, exatamente para conhecer o que a gente chama de inventário operacional. Então, quantas máquinas tem de elevador, quantas bombas no condomínio tem, se ele tem uma escada pressurizada, se ele tem piscina, se ele tem muita área comum, exatamente para você compor a previsão orçamentária contemplando todos esses itens, porque senão você vai ter uma previsão orçamentária que ela vai ficar muito aquém do que você precisa para tornar a gestão viável. Então, o papel do administrador é entender, então, no primeiro ponto, quais são as despesas daquele condomínio, para você poder fazer 2 ou 3 cotações, no intuito de você encontrar preços de mercado. Outro ponto que a gente avalia bastante, Márcio, é que tipo de manutenção que o condomínio está escolhendo. Então, a gente conhece normalmente as 3, né? A primeira eu nem acho que ela seja um tipo de manutenção, mas é o que a gente chama de manutenção corretiva, né? Mas, na verdade, você não está mantendo nada, você só está corrigindo algo que deu problema. O segundo item é uma manutenção preventiva, que é o que o mercado estabelece com maior frequência. E a que é menos usada, mas na minha visão ela é mais interessante, vamos assim dizer, é a manutenção preditiva, que você vai provisionar aquele recurso financeiro baseado na vida útil daquele equipamento. Então, os países asiáticos fazem muito isso, né? Antes de um cano estourar, eles trocam 2 ou 3 anos antes, exatamente para você não ter que viver esse problema da manutenção corretiva. Então, o segundo ponto é entender que tipo de manutenção que você vai ter no condomínio e, claro, aí precisa avaliar qual que é o perfil do condômino, o perfil do corpo diretivo, se há essa predisposição para você contratar esses tipos específicos de manutenção. O terceiro ponto é, a gente vive uma questão sempre de inadimplência, né? Então, para você tornar os dados mais viáveis possível, você precisa entender também o perfil de inadimplência do condomínio, porque senão você vai ter uma falta de caixa, essa falta de caixa vai levar possivelmente a uma troca de fornecedores com menor qualidade, e aí você acaba deixando o empreendimento desvalorizado e não valorizado. Então, eu acho que esses pontos, os 3 pontos, são os básicos para você conseguir realizar uma previsão orçamentária dentro das conformidades, né? E, claro, conhecer todos os contratos, entender os dissídios, os reajustes, ter uma parceria, um alinhamento mais próximo das empresas, para você tentar manter as cotas, né, sem uma grande variação, porque a gente sabe que o condomínio não tem a finalidade lucrativa, então ela precisa só ter dinheiro para honrar as despesas e tornar de novo a gestão viável. Lá na tua empresa, esse momento é um momento tenso, é delicado, toda vez que tem uma assembleia para falar de previsão orçamentária, ou não? É uma coisa que já está no automático, os gerentes já conseguem lidar com isso com leveza? Porque eu percebo, do lado aqui dos síndicos, que a gente fica muito apreensivo, muito ansioso. Puxa vida, vou aumentar 5%, 8%, tudo aumentou no mercado, na bomba de gasolina, mas infelizmente no condomínio as pessoas não têm um entendimento sobre isso. Perfeito. Então é um pênalti para você ou não? Ou é uma situação tranquila? Olha, ele se torna um pênalti quando o gerente não tem o preparo, né, antecipado, e o que a gente chama de preparo antecipado é reconhecer esses pontos que eu falei anteriormente, mas sentar com o síndico, conversar, entender qual que é o plano de ação do condomínio, para que ele, buscando essas informações, ele possa contemplar isso numa previsão orçamentária, né? Respeitando, claro, sempre o que está estabelecido em convenção, né? Então,
Quando que ela vira um pênalti? Quando o gerente não se prepara, quando o profissional não se prepara da forma correta para apresentar aquele dado numa assembleia. Agora, eu não tenho aqui o dado correto, mas a gente sabe que o índice de endividamento das famílias é muito alto, né? Acho que para cada 10 famílias, 7 estão endividadas. Então a gente vem notando, e aí sim é uma percepção, mas não é uma constatação, de que as assembleias, quando você leva para uma previsão orçamentária um reajuste de 15%, ela fica com 1/3 disso aprovado, né? Então, do 15 vira 5, do 10 vira 3, exatamente por essa questão de frugalidade, e aí você precisa fazer uma força-tarefa ou investir um tempo depois nisso para você tentar segurar as contas dentro do previsto efetivo, porque você normalmente vai ter um déficit no futuro, e aí o síndico junto da administradora precisam realmente se unir para fazer essa validação mês a mês, com o propósito de criar um gatilho numa nova assembleia ou de buscar outras alternativas, que é uma substituição de fornecedor, de algum tipo de escopo, mas na média a gente consegue atuar bem neste assunto desde que a gente esteja devidamente preparado. Legal, bacana. E, Stefan, assim, dado, né, uma baita de uma aula aqui agora, né, deu para ter uma visão bem ampla aí do trabalho do planejamento orçamentário. Mas do lado do síndico, né, e você que tem aí, acho que uma carteira com vários empreendimentos sobre a tua gestão, né, responsabilidade como síndico, como é que você vê as dificuldades, como é que você supera e como é que você planeja esses trabalhos de previsão orçamentária? É importante, Marcelo, a gente já começar a fazer um trabalho prévio, meses antes, deixando muito transparente para os condôminos quais são os fornecedores que aumentaram ou que têm uma previsão de aumento logo em seguida, os aumentos de produtos de limpeza, produto de manutenção, uma série de coisas que a gente está vendo os preços aumentarem, né? Do começo da pandemia para cá, a gente já tem quase 30% de inflação, e a gente não pode esquecer que lá no começo da pandemia também, a gente chegou para quase todos os nossos fornecedores e falou, olha, você abaixa 30%, que senão a gente vai ter que cortar. E hoje em dia, com mais 30% de inflação, tem fornecedor trabalhando com 60% de déficit. Então, isso é muito importante que a gente deixe claro para os condôminos que, olha, os preços estão aumentando, aquela gordura que a gente tinha não tem mais. E daí você vai preparando o condômino, que a gente fala que não é um aumento, né? É uma adequação às contas do condomínio. Perfeito. Insumos, né? Água, gás, né? Que afeta ali diretamente o condomínio, né? Quer dizer, descontrolado até, né? Dissídio coletivo. Pois é. Em meio à pandemia, os funcionários que merecem, né? Mas tiveram aumentos 8%, 9%, 10%. Como é que a gente repassa isso? Né? Somando esses 3 anos, a gente chega a quase 40% de dissídio. Acima da inflação, e o condomínio tem que pagar. Né? O condomínio vai pagar e o condômino vai pagar isso.